Olá, estamos agora no ponto de considerarmos a transformada de gráfico para a construção das variedades invariantes, a variedade estável neste caso. Então vamos começar por considerar um conjunto de variedades admissíveis. Então, um conjunto diz-se um conjunto admissível, né? SXI, se ele é o gráfico de uma aplicação Lipschitz de RK em RD-K, ou seja, ela é um conjunto de forma x, φ de x, em que φ é uma função Lipschitz com constante menor ou igual que xi. Okay? S é de estável e o xi é a norma Lipschitz da função, ou seja, é a constante Lipschitz, uma cota superior para a constante Lipschitz. Reparem que se a φ for diferenciável, então ele passa a ser uma variedade admissível. Okay? Se a φ for apenas Lipschitz, chama-se um conjunto admissível. E claro, analogamente nós temos a noção de um conjunto U-gama, ou uma variedade U-gama, que é simplesmente trocar aqui a posição do φ. Temos um gráfico, em vez de ter um gráfico de RK em RD-K, temos um gráfico de RD-K em RK, que é na outra direção. Portanto, este é um gráfico sobre a direção estável, que é a direção do RK, e um U-gama variedade, ou uma U-gama conjunto, é um gráfico sobre a variação, sobre a direção centro estável. Certo? Então, nós definimos conjuntos admissíveis como gráficos cujo domínio é o RK inteiro. Aqui. Ok? Porquê? Porque nós, antes desta construção, né, nós estendemos a definição da função que nós obtivemos localmente naquelas vizinhanças regulares, nós estendemos a definição dessa função para todo o RD. Ok? Então nós vamos poder falar, vamos obter de fato gráficos de RK em RD-K. Então, esta proposição é algo também muito bem conhecido na dinâmica hiperbólica. Okay? Se vocês quiserem seguir esta demonstração via dinâmica hiperbólica, podem seguir diretamente no livro do Katok, do Anatole Katok. Okay? Esse o livro grande, grosso, né, do Anatole Katok, ele tem a construção das variedades instáveis e instáveis para conjuntos hiperbólicos. Ele segue exatamente este esquema. Então, se aquela parte não linear da expressão local da função como parte linear mais uma perturbação, se a parte não linear for suficientemente pequena, basta nós tomarmos uma vizinhança bem pequena, naquela vizinhança regular, para qualquer m, qualquer inteiro m, qualquer ponto da órbita, essencialmente, se Vm é um conjunto S-gama admissível, então a sua pré-imagem também é S-gama admissível. Analogamente, se Vm é U-gama admissível, então a sua imagem também é U-gama admissível. O que está dizendo? Está dizendo que se eu pegar um candidato à variedade estável, uma candidata para a variedade estável, se eu calcular a imagem inversa, essa variedade continua a ser uma candidata à variedade estável. Mas, tecnicamente, se eu pegar um gráfico de uma função Xi-Lipschitz, de RK em RD-K, se eu iterar esse gráfico para o passado, pela dinâmica da F, que se eu andar para trás, eu vou obter na imagem um gráfico, de novo um gráfico, que também corresponde ao gráfico de uma certa função Xi-Lipschitz. Okay? Então eu levo gráficos em gráficos, quando eu itero as candidatas às variedades estáveis para trás, e eu levo gráficos em gráficos quando eu pego nos candidatos à variedade instável e itero para a frente. Okay?
Então, e estas iterações vão ser a transformada de gráfico. Então, a prova desta invariância, okay, é exatamente os mesmos argumentos da dinâmica hiperbólica, é a técnica da transformada de gráfico. Okay? Isto é exatamente o mesmo, é a mesma coisa que a prova do lema da dispersão, no argumento da prova da fórmula de Pesin, que eu apresentei seguindo as ideias de manhã. Okay? A partir do momento em que eu tenho esta invariância dos gráficos de funções Xy-Lipschitz quando eu ando para trás na direção estável, né? Ou para a frente quando eu olho na direção centro-estável. Se eu olhar para gráficos da direção estável na direção central que sejam Lipschitz com uma constante pequena, eu ando para trás e eles continuam sendo gráficos de alguma função Lipschitz com uma constante pequena. Usando essa propriedade, vamos considerar agora o seguinte: vamos agora fazer um espaço de Banach desses gráficos. Então, eu fixo um gama, fixo e seja gamazão, né? Esse gamazinho, o espaço das famílias, das sequências de conjuntos S-gama admissíveis que são tangentes à origem, né? para cada iterado daquela família de funções que eu construí nos vídeos anteriores. Ou seja, esta sequência VM, vocês enxerguem a VM, para cada M, ela é um gráfico que passa pela origem, okay? E está no domínio, ele contém o domínio, né? O VM é um gráfico de RK em RD-K, e vocês pensem no VM como cruzando o domínio da função FM. Okay? Então temos uma coleção de todos esses gráficos. Todos os possíveis gráficos com constante Lipschitz gamma de RK em Rn-K, okay? E um gráficozinho para cada uma das funções fm. E consideramos todas as possíveis escolhas desses gráficos. Okay? Obviamente uma quantidade enorme de gráficos. Okay? E podemos, claro, né, identificar estes gráficos, que são gráficos de funções. Identificamos o gráfico com a respectiva função. Okay? Vamos definir uma métrica. Dadas duas famílias de gráficos, okay? Essencialmente duas famílias de funções, né, que definem os gráficos, vamos dizer que a distância entre os gráficos vai ser o supremo para todos os m's, né? Vai ser o supremo da constante Lipschitz da diferença dos gráficos. Okay, estou olhando aqui, estes gráficos todos passam na origem, então o psi de 0 é sempre 0. Portanto, eu pego aqui na norma adaptada e, né, para cada m, eu olho a constante Lipschitz. Ok? Certo? E agora olho o sup, né, destas normas para todo o m. Estas distâncias. Okay? Então nós temos aqui uma métrica. Não é difícil de verificar que isto é uma métrica. Né? Nesta condição, nós vamos ver que esta métrica vai ser uma contração. Okay? E também não é difícil de conferir que este conjunto, o conjunto de todos os gráficos, com esta métrica, é um espaço métrico completo. Okay? Se eu tiver uma sequência de Cauchy nesta métrica, então significa que este quociente aqui, né, é muito, muito pequeno. É menor que epsilon, para um m grande. Okay? Para todos m grande. E isto vai dizer, essencialmente,
que a sequência de funções é uniformemente convergente. Okay? Portanto, ela vai ter limite. Okay? Então, este espaço, com esta métrica, é um espaço métrico completo. Okay? E de facto, trabalhando com um espaço de funções, portanto, né, podemos enxergar este como um pedaço de um espaço vetorial, de facto. E vamos agora ver que na condição que nos garante que a transformada de gráfico, né, deixa este espaço invariante, que é o que a transformada de gráfico, o que a propriedade anterior nos diz, nós vamos ver que isto é uma contração. Okay? Então, a transformada de gráfico, induzida pela família de transformações FM, okay? Aqueles diffeomorfismos, aquela coleção de diffeomorfismos que nós construímos, a transformada de gráfico dada por M, né? Para cada M, o VM é elevado no F-1 do VM mais 1. Ok? Então, o que nós estamos fazendo é transformar, né, transformar a sequência pelos próprios diffeomorfismos. Então, esta transformação, né, está bem definida. Este conjunto é invariante, portanto, faz sentido fazer esta setinha aqui, ou seja, o gama S é enviado em si mesmo por esta transformação. Okay? E a G, esta transformação, é uma contração com aquela métrica. Okay? Como nós temos um espaço métrico completo, então existe uma única família, existe um ponto fixo, existe um único ponto fixo, existe uma única família de variedades S-gama admissíveis, de facto conjuntos por enquanto, que eles são dados por um limite vai ser algo Lipschitz por enquanto, com o zero pertencente a essas variedades, ok? E de tal maneira que elas são invariantes, porque como ela é um ponto fixo desta transformação, então eu tenho que a variedade em M é enviada na variedade em M mais 1 pela nossa transformação. Isto é a mesma coisa que a invariância. Okay? Se lembrarem a construção destes diffeomorfismos, né, numa vizinhança da origem, eles são obtidos por uma mudança de coordenadas que em relação à variedade original, então o diff na variedade original. Então isto está essencialmente dizendo que vocês têm uma certa subvariedade da M que passa pelo ponto FM de X, que é enviada numa subvariedade da M que passa pelo ponto FM mais 1 de X. Isso é a invariância destas subvariedades. A prova desta contração é exatamente a mesma que acontece na dinâmica hiperbólica. Okay? Até aqui, eu de fato não usei nenhum destes resultados, assim, destas hipóteses de que eu tenho hipervelocidade parcial. Okay? De fato, basta usar que nós temos uma dominação. Basta usar que a taxa de contração na direção estável é estritamente menor que a menor taxa de expansão na direção centro-instável. Okay? Não é necessário termos contração real ou expansão real nas direções. Basta ter uma razão entre as taxas máximas de expansão e contração, ou seja, basta termos dominação para termos a mesma conclusão. Okay? Isto pode ser obtido usando as técnicas de dinâmica hiperbólica. Para dar uma ideia do que é que significa a transformada de gráfico, nós voltamos a este desenho aqui e observemos que eu vou considerar coleções destes gráficos. Vamos ter uma coleção. E quando eu iterar, eu vou pegar isto aqui todo tangente à variedade estável. Então eu vou andar, no caso da variedade estável, eu vou andar para o passado. Então eu vou pegar no FM-1. Né? E aqui eu vou pegar nesta variedade que está aqui em vermelho, que está no M mais 1.
e passo para cá. Então eu vou obter aqui uma outra variedade, que é a imagem desta vermelha. Okay? Então esta variedade é fm menos 1 da vm mais 1, onde esta é a vm mais 1, que está cruzando o domínio da função fm mais 1, e esta aqui é a variedade vm, que cruza o domínio da função fm. Okay? Ao terminar a prova do teorema, né, de ponto fixo para a transformada de gráfico, o que nós vamos obter? Nós vamos obter uma coleção de gráficos destes. Bom, e já agora, antes de chegar nesse ponto, aqui, né, eu tenho uma variedade mais na frente, tenho a VM mais 2, então eu vou obter a f menos 1, eu vou obter aqui uma variedade que vai ser a f m mais 1 menos 1 da vm mais 2, que vem de cá, vem da próxima iterada, e assim sucessivamente, né? E da mesma forma eu vou para atrás. Aqui. Okay? Então eu tenho uma infinidade de variedades vermelhas iniciais, e eu aplico a fm invertida em cada m e obtenho uma infinidade de variedades azuis para trás, todas, né? Eu tenho uma infinidade em cada ponto. Aí resulta que, ao repetir este iterado, este processo, né, esta sequência de de gráficos, né, em cada um destes pontos ela vai convergir. Okay? E ao convergir nós obtemos um certo gráfico. Eu vou representar assim com esta cor, obtenho um certo gráfico, digamos este, que é invariante por esta dinâmica. Okay? Então quando eu olhar a imagem agora deste gráfico pela mudança de coordenadas, tem uma certa mudança de coordenadas, vamos chamar-lhe mudança de coordenadas φ, aqui na vizinhança do ponto M, aqui na vizinhança do fm mais 1, e eu aqui vou agora passar para a variedade. Eu tenho aqui um pedaço da variedade, aqui algum pedaço da minha variedade, e eu vou obter aqui uma subvariedade agora, local, definida só nesta vizinhança, que é invariante pela minha transformação f. No sentido de que a imagem deste pedaço vai cair aqui dentro. Okay? Por causa da invariância que eu tenho aqui, da construção que eu fiz em abstrato, neste plano aqui, né, de famílias de geomorfismos, depois de eu estender, né, cada uma destas funções por todo o Rn. Okay? Isto é uma interpretação mais geométrica, né, do que é que está acontecendo. Este tipo de processo é feito da mesma maneira, está exposto em detalhes no livro do Kato Hasselblad para conjuntos hiperbólicos. Okay? E temos o mesmíssimo resultado agora para conjuntos instáveis. Simplesmente nós trabalhamos com a outra direção, não é? Okay? Exatamente o mesmo resultado. Então obtemos também conjuntos invariantes do outro lado, como gráficos de RD menos K em RK, ou seja, gráficos sobre a direção centro instável. Okay? Usando o mesmo tipo de ideia, o mesmo tipo de métrica. Okay? Uma vez que estas transformações são todas pelo menos C mais alfa, né? Então, argumentos também que vêm da dinâmica hiperbólica, né, permitem provar o seguinte resultado, né, que de fato os conjuntos estáveis eles são de facto subvariedades. Okay? Então, os conjuntos estáveis eles são de facto variedades de classe C mais alfa, ou seja, aquela função, a função que dá o gráfico é uma função de classe C mais alfa. O espaço tangente
na origem a nossa variedade é a direção estável, que nós estávamos à espera. A norma da imagem de um ponto na variedade estável, né, ela é uniformemente contraída a uma taxa que depende do lambda da linha, isto usando a métrica adaptada, por isso é que nós obtemos o resultado uniforme. Na métrica adaptada temos uma contração uniforme, com uma certa folga, né, que é dada, isto aqui é a parte linear, isto aqui é a parte não linear, isto aqui é um controle da constante Lipschitz. Mas temos uma contração uniforme, desde que o γ seja pequeno e o σm seja pequeno. Okay? Mas nas condições, a condição para a contração, a condição para a existência da variedade já nos garante que este σm é pequeno e esta soma fica menor do que 1 se o lambda da linha for menor do que 1. Okay? Então já temos a contração de distâncias ao longo da variedade estável, se este lambda da linha for pequeno. Okay? E se eu tiver esta taxa for menor que a menor taxa de expansão nas direções instáveis, a menos de uma certa folga, ou seja, isto aqui é por causa da parte não linear e da constante Lipschitz. Então, se eu tiver uma certa taxa de expansão, se eu tiver um ponto cujos iterados crescem a uma velocidade inferior a essa taxa, esta de μ, ok? Então, automaticamente esse ponto tem que estar na variedade estável. Então está dizendo que a variedade estável reúne todos aqueles pontos cujas imagens se afastam da origem. Esta norma aqui, né, é a norma de um vetor. Então as imagens se afastam da origem a uma taxa inferior à taxa da dominação. Então, todos os pontos que se afastam a uma taxa inferior a eles ficam na variedade estável. Então, isto é mais preciso do que dizer, digamos, todos os pontos cujas órbitas não se afastam têm que estar na variedade estável. Se isto é verdade. Uma das definições de variedade estável é simplesmente dizer, olha, são os conjuntos daqueles pontos que não se afastam do ponto base da variedade. Né? Eles no futuro eles ficam sempre perto. Aí eles caem na variedade estável. Este aqui é mais preciso. Eu estou dizendo que, de facto, eles não se afastam a uma taxa superior, né, à taxa de crescimento mínimo na direção complementar. Então eles afastam-se a uma taxa menor do que essa, então eles têm que estar na variedade estável. Okay? Se esta taxa aqui, né, esta cota, for maior do que 1, caso eu tenha, por exemplo, uma medida hiperbólica, ou caso eu tenha uma hiperbolicidade parcial não uniforme, né, com expansão, então nós repetimos todo este argumento, nós vamos ter a expansão na direção da outra variedade. Né? Certo? Por exemplo, se nós começarmos com medida hiperbólica. Ok? A prova do resultado segue uma construção padrão da dinâmica hiperbólica. A prova de que, por exemplo, as variedades são de facto C1 mais Holder, né? Pode ser obtida usando o mesmo lema que nós usamos para obter a variação Holder dos subespaços da Celandite. É possível usar o mesmo tipo de lema, okay? Mas eu não vou aqui ver os detalhes. Também é possível provar que se nós começarmos com diffeomorfismos com uma classe mais elevada, ou seja, se forem diffeomorfismos de classe CR, ok, com R maior ou igual que 2, por exemplo, okay, então as variedades que nós obtemos, de fato, elas passam a ser de classe CR. Okay? Isso é a mesma ideia também que nós temos no teorema da variedade estável e instável para conjuntos hiperbólicos ou para conjuntos parcialmente hiperbólicos. Okay? Porquê? Porque nós essencialmente fazemos uma indução na classe de diferenciabilidade. Okay?
Porque se eu assumir que a afirmação vale para, digamos, para o caso C1, eu posso provar para C2 se a sequência de diffeomorfismo for C2. Porquê? Porque eu passo a definir uma nova sequência em que eu trabalho com o meu dífio e a derivada do dífio. Okay? Eu trabalho com a aplicação tangente completa. O dífio e a derivada do dífio. Okay? E a partir daí, estas novas transformações, que agora estão em RD vezes RD, elas também têm uma decomposição hiperbólica ou parcialmente hiperbólica, deste jeito. Okay? Tem todas as estimativas usuais, então eu posso obter agora as variedades invariantes para este gráfico. Eu posso obter as variedades invariantes para esta transformação. Okay? Mas esta transformação é uma transformação de classe CR-1, se eu começo com CR. Se eu começo com algo C2, tem uma transformação de classe C1. Mas, né, a minha variedade ela vai ser tangente, vai ter um espaço tangente que é dado por direções que são invariantes por esta transformada. Okay? E, portanto, eles têm uma direção tangente que é de classe C1. Mas isso significa que a variedade em si é de classe C2. Okay? Então, essa é a ideia que está envolvida na prova. Okay? Em seguida, nós falaremos sobre a unicidade da variedade estável em certas condições. Né? Fixadas as vizinhanças e as taxas, nós temos uma certa unicidade da variedade estável construída até aqui.